Ok? Vamos dar início à nossa aula do dia 8 de setembro de 2021. Segunda aula. Vocês já estão vendo? Do átomo ao arcanjo. Tá certo? Sim, Raquel, estamos, tá tranquilo. Obrigada, Sim. Ângela. Nós vamos ver hoje, gente, a autoridade da doutrina espírita. É muito importante a gente compreender essa parte, tá? E nós vamos entrar no processo de criação e evolução. E dentro do quesito criação, falarmos um pouquinho sobre energia e capacidade, refletirmos um pouquinho acerca disso. São questões que a gente tem, no primeiro momento, mais relacionado à biologia, à física, né? A ciência como um todo, mas vamos devagar com a dor, que nós vamos chegar até o final, tá bom? Vamos lá, então. Tem algumas coisas a serem ditas relativamente a isso. Criação e evolução. Primeira reflexão já foi trazida na última aula e vocês vão ler essa reflexão ao longo de praticamente todo o curso. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se faria. Nós temos que compreender isso e vamos entender o papel de Jesus Cristo nesse processo da criação ao lado do Pai, tá? Hoje já falaremos um pouco disso. Deixa eu tirar aqui a minha tela de controle, painel de controle, senão eu não consigo ler os títulos para vocês. Espera aí. Ocultar painel de controle. Isso. Primeiro título que a gente vai trabalhar hoje vai ser um pouquinho algumas considerações que o Kardec vai nos trazer na Gênese, em que ele vai falar um pouquinho do caráter da revelação espírita. Lá no capítulo 1 da Gênese, no item 55, ele vai nos falar o seguinte, que o último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva. Significando com isso dizer que é um crescente. Faz parte da revelação espírita essa questão progressiva. A gente só vai aumentando em saber, em conhecimento, e as revelações serão trazidas. Ainda tem sempre muita coisa a mais a aprender. O Cristo já não disse tudo em sua época. O Espiritismo trouxe um outro tanto. Quantas coisas ainda precisamos aprender ou conhecer ou nos serão reveladas? Mas, em seu último caráter, diz Kardec aqui, que mesmo apoiando-se em fato, né, ela não pode deixar de ser essencialmente progressiva. Ela se apoia nessa progressividade. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhes demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Então, ele é flexível. Ele não é não se baseia em dogma, não é fechado, tá? Então, tem essa questão. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Olha que bom. Quantos de nós somos assim, né? A gente tem que trabalhar isso. Lá na questão 607A, no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 11, quando a gente vai tratar dos 3 reinos, ele traz uma questão. Kardec faz uma questão. Raquel do Céu, por favor, meu bem, fecha o seu áudio, por gentileza. Desculpa, eu estava tentando, agora que eu consegui entrar. Tá bom. Ok, obrigada. Na questão 607A, ele faz uma pergunta e os espíritos respondem. Acreditar que Deus haja feito seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende, né, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Significando com isso dizer que qual a finalidade, qual o propósito da criação, né? Tem uma finalidade criar os espíritos, há uma finalidade dentro da criação divina, né? Então, assim, a gente não tem alcance de entendimento de muitas coisas. Queremos entender Deus? Então, vamos começar a refletir. A gente quer saber, nós estamos na busca de saberes e conhecimentos, mas temos que ter humildade dentro do nosso patamar, tá bom? Na questão 610, eles respondem a coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. Já estou colocando essas considerações aqui no começo da aula para vocês,
para que muitas coisas que vocês vão ver podem suscitar muitas dúvidas, mas essas considerações são importantes entender agora. Há coisas que só a seu tempo serão esclarecidas. Isso serve para cada um de nós. Tem novidades no curso. Tem novidades que vão quebrar paradigmas. É disso que nós falamos desde da aula anterior. Então, que vão mexer com a gente. Coisas que a gente ouviu dizer, mas não tinha certeza, e que nós estamos dando essa certeza dentro do curso. Tá? Mas mexe com a gente, tá? E ele fala lá, comenta o Kardec na questão 613, comentário de Kardec. O ponto inicial do espírito, o surgimento do espírito, é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Então, a gente vai escarafunchar, vai questionar, mas nem os espíritos o sabem. Os próprios espíritos longe estão de tudo saber, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais. Acerca de opiniões pessoais, falamos recentemente, inclusive, né? Que os espíritos simplesmente são os seres despojados da matéria, que seguem, dentro do seu nível evolutivo, com as mesmas características que tinham aqui na Terra. Sabe-se que os espíritos, diz o Evangelho, em consequência de suas diferenças de capacidade, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Quem de nós detém a verdade? Quem de nós, depois que desencarna, vira arcanjo? De pronto, né? Disso resulta que fora do ensino moral, fora do que é dito através do Evangelho, da Boa Nova, trazida pelo Cristo, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual. São a sua opinião. O primeiro controle que a gente tem que ter, então, sobre as coisas que a gente começa a aprender, que a gente começa a compreender, é a razão, o bom senso e a lógica rigorosa. Então, dentre essas coisas que os espíritos estão trazendo para nós, tem que passar pelo crivo da razão, pelo bom senso e pela lógica rigorosa, diz Kardec lá no Evangelho, sobre a autoridade da doutrina. Por mais respeitável que seja o nome que o espírito assine, deve passar por esses testes. Caso contrário, ela deve ser rejeitada. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações. Não fosse assim, Kardec não teria trazido toda a decodificação e a codificação, melhor dizendo, para nós, das coisas que ele nos trouxe nessas 5 obras que a gente estuda. Tá bom? Na Gênese ainda, capítulo 1, item 13, ele diz: por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Então, assim, não é um privilégio. Ela foi ditada e ministrada a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que os recebem seres passivos, dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa. Ou seja, essas pessoas foram atrás de levantar essas informações, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Em nenhum momento deixaram de fazer isso, porque não lhes é impedido o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, mais uma vez, nem imposta a crença cega. E porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as conclusões e aplicações. Foi assim que Kardec trabalhou com a decodificação. E ele vem trazer isso, né? Deixa eu silenciar o meu celular aqui, que eu esqueci, minha gente. E ele veio trazer isso para a gente de uma maneira bastante clara. O método que ele utilizou, ele está aplicando aqui e nos falando como que tem que ser feito. Então, nós vamos passar essas coisas para vocês, usem o crivo da razão, usem o raciocínio. Então, tenham isso por consideração. O que caracteriza, por fim, a revelação espírita é o fato dela ser divina, ela tem origem divina, e de ser da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. A elaboração disso foi só do Kardec nesse sentido.
né? Mas ela tem uma revelação, tem um caráter divino, uma origem divina, foi ditada pelos espíritos do mundo espiritual para cá, tá? Tudo bem até aqui? Essa é a primeira pausa. Tudo bem. Ficou claro essas considerações? Porque nós vamos entrar em assuntos mais profundos e a gente tem que ter essa visão. Bom, como que está trazendo isso para cá? Mas por que está sendo dito? Então, nós estamos embasados na doutrina, tá? E no que ela nos diz de diretriz para que a gente siga cada vez que a gente recebe uma informação de cunho profundo. Nós temos que refletir. Nós não precisamos acreditar piamente ou cegamente. Nós podemos pesquisar. Tudo isso Kardec deu aqui de instrução e orientação inicial. Ficou claro? Vamos lá, então? Vamos entrar. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A Ângela trouxe essa frase na aula passada também, e ela vai estar durante o curso por vários momentos. Nós temos que nos habituar a compreender que nós somos esse cristal de sal, que dá tempero à vida, que dá tempero às relações, que dá tempero aos movimentos que a gente faz, né? E nós chegaremos a ser essa luz, né? A luz do mundo, a luz que está em nós. Brilha a vossa luz, disse o Cristo. Nós temos que entender como a gente evolui para isso. Do átomo de cristal, do átomo que se transforma num cristal de sal, a esse anjo, a esse arcanjo, a esse ser de luz, contido em todos nós. Nós temos este átomo dentro de nós e nós temos essa luminosidade também dentro de nós. E como a gente faz isso, é dentro do processo evolutivo, que nós vamos começar nesse instante. Olha aí o infinito espaço sideral. Livro dos Espíritos, questão 27, que a Ângela lembrou a semana passada e eu trouxe aqui de novo. Vamos lá. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Vamos falar da criação. Sim, respondem eles, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo, o que existe, e que eles chamam de Trindade Universal. Deus, matéria e espírito. Vamos aprofundar hoje. Olha lá. Esse esqueminha vocês conhecem, já foi apresentado numa das aulas anteriores para vocês. Mas agora nós vamos aprofundar esse esquema, tá? Já que a gente já sabe que tem Deus, espírito ou matéria, eu vou pedir para que vocês abram o microfone e nós temos 1 minuto para essa atividade. Vamos lá. Ondas eletromagnéticas. Eduardo, abra o teu microfone. Onda eletromagnética, na sua opinião, é Deus, espírito ou matéria? Matéria. Eu acho que... É só para falar o que é. Matéria. Matéria? Muito bem. Darcy, fluido cósmico universal. Posso é chamar Deus, de uma... espírito ou matéria? É Deus. Nós estamos entendendo E a é matéria. trindade. Oi? É Deus ou é matéria? É as duas coisas. Não, você tem que Eu ter tenho uma que escolher opção. uma só? Deus. Eu falei Deus, espírito ou matéria. Qual que é? É Deus. É Deus. É Deus. Tá bom, nós vamos ver. E o som, Marília? Deus, espírito ou matéria? Matéria. Tá. Neuza, uma barata. É Deus, espírito ou matéria? O que você acha, Neuza? Ai, eu acho que é matéria. Matéria? E a luz? Ângela, quem que você quer que fale agora, Ângela? Pode ser a Regiane. Regiane, vamos lá. Luz, A luz é uma matéria. matéria? É. Vai lá, Ângela, chama aí pro verme. A Pati, tá aí? Estou aqui. É Deus. Ah, o verme é Deus.
Muito É. bem, vamos lá. Vai lá, Ângela. Deixa eu ver, a Mila já falou? Não. Mila? Tô quietinha. Ah, O que é o pensamento, Mila? Espírito. Pensamento é espírito. Tá, vamos ver se eu tenho mais aqui. Tem. Ou o gato e um cachorro. a Neide? Vai, Neide. Então, a Conceição? Deus. Gato ou cachorro é Deus. Olha, gente, vocês erraram bastante. Claro. Ângela, você quer acho que- comentar? Eu Comenta. acho que tudo é Deus. Ele é o criador de Então, tudo vem pode dele. comentar. É que nem Deixa. o fluido é matéria quintessenciada. Mas Muito bem, não é Deus. tudo é Deus. É. Sim, tudo é Deus, tem toda a razão. Mas a Raquel trouxe, coloca de novo o slide passado, Raquel, o anterior. Eu gosto um pouquinho mais de estar explicado assim, na Trindade Universal, que eu acho que vocês começam a entender um pouquinho melhor. Ó, Deus é o criador de absolutamente tudo. Ele também é o criador do princípio espiritual e criador do princípio Eu vou material. falar. É a próxima tela. Esses princípios são manipulados pelos co-criadores. E é aí que a Raquel vai explicar melhor para vocês. Vai lá, Raquel. Então, vamos lá, então. Ó, vamos lá, pessoal. Ondas eletromagnéticas é matéria. Tá bom? A gente vai entender, né? O fluido cósmico universal, dentro dessa, a grosso modo. Estou falando a grosso modo, tá? Neide, por favor, fecha um pouquinho o seu microfone, meu amor. O fluido cósmico universal também é matéria, tá? Nós vamos entender isso daqui. O som é matéria. Uma barata não é um espírito ainda. Nós vamos entender isso aqui nessa aula, tá? Ela tem um princípio espiritual ainda ativo nela, mas ainda não é espírito, tá? A luz é matéria. O verme também não é espírito, nem matéria. Ele é um princípio ainda. Nós vamos compreender. O pensamento é matéria. Lembra que a gente falou das formas pensamento? O pensamento tem forma. Pensamento, ele pode ser criado, né? A gente cria com o pensamento, lembra? Então, o pensamento é matéria, tá? O gato ou cachorro também não é Deus, também não é matéria. Tem um princípio espiritual contido neles, eles estão ainda dentro de um processo da evolução, tá? Só é espírito, gente, quando chega a ter consciência, quando o ser já dá um passo evolutivo, como nós já somos espíritos, tá bom? Mas nós vamos compreender isso aqui, que é aqui nesse esqueminha agora que eu vou entrar com vocês, tá bom? Então, tá lá o princípio de tudo que é Deus. Então, de Deus partem duas coisas que nós vimos agora na questão 27, o espírito e a matéria. Na verdade, a gente está falando aqui de um princípio material e um princípio espiritual, tá? Por que é o princípio? Porque é o começo de tudo. Então, ainda não é a matéria propriamente dita, nem o espírito propriamente dito, tá? Então, resumidamente, Kardec já traz essa informação para nós, mas nós temos que compreender agora que é o princípio das coisas. Desse princípio espiritual, ou princípio inteligente, lembra-se que lá na frente, ó, princípio espiritual, nós já estudamos que os espíritos são seres inteligentes da criação. Então, esse princípio inteligente que está contido em todos os seres, inclusive no espírito, tá? Ele está aqui. E ele pode ser também designado de princípio individual, porque ele diz respeito a cada ser. Não existem dois seres com o mesmo princípio. Cada um Deus criou diferente, né? Nós não somos iguais, como seres espirituais, né? Vamos ver aqui. Vamos aprofundar um pouquinho aqui, do lado do princípio material. No princípio material, emerge, surge o fluido cósmico universal, que nós já estudamos lá na Gênesis, tá? Desse fluido cósmico universal, em que todos estamos imersos,
vamos gerar 2 tipos de situações. Uma delas é a matéria bruta. A outra é o fluido vital. A matéria bruta vai estar contida nos seres inorgânicos, tá? E o fluido vital vai estar contido nos seres orgânicos. É porque esse fluido vai dar vitalidade a esses seres. E aí, a gente vai ter a matéria com fluido vital. Vamos devagar. Vai ter pausa, tá? Para vocês perguntarem. Vai tentando elaborar o esqueminha e compreender. Voltamos para o outro lado. Esse princípio espiritual ou princípio inteligente vai passar por todos os reinos da natureza, onde ele vai estar estagiando. Nesse momento, que ele vai estar estagiando no reino mineral, nos reinos inferiores, né? No mineral, no vegetal e por aí vai. Ele vai tentar formar o melhor princípio de perispírito ou proto-perispírito que ele puder, para as formas que ele vai vir a ter. Ele ainda não é o espírito, é o princípio de perispírito, é o princípio espiritual. Então, o princípio espiritual vai estagiar durante esses reinos, em todos os reinos da natureza, e dentro desse processo de exaustão, de evolução, ele vai tentando formar o melhor princípio de perispírito do vir a ser, do devir, daquilo que ele vai vir a ser ainda um dia. Tudo bem? Vamos lá. Pegando a relação desse princípio espiritual com a matéria, com o fluido vital, este ser vai, então, evoluindo e vai gerar, por esforço evolutivo, o perispírito. Depois, ele vai ter, então, o espírito, que vai chegar aonde? Naquilo que temos aqui como nós, na evolução do ser humano. Então, antes de ser humano, ele está estagiando em todos os reinos da natureza. Ele só vai ter perispírito quando esse princípio de perispírito esgotar a sua evolução dentro dos estágios de todos os reinos da natureza, esgotou, ali chegou no seu limite, ele vai ter a formação, vai dar o seu salto evolutivo. E aí a gente vai explicar em que momento que isso se dá, tá? Não é agora, tá? Não é agora, daqui a pouquinho. Tudo bem até aqui? Vamos só rever um pouquinho aqui na teoria. Vamos lá. Princípio espiritual. Também chamado de princípio inteligente universal. Dele se desprende o princípio inteligente individual, que é o ser fragmento, que ao evoluir converte-se então em espírito. Foi o que nós acabamos de ver naquela parte aqui do lado esquerdo, tá bom? Da tela. Princípio material, que é o que estava no lado direito do esquema. Dele se origina o fluido universal, o qual, por sucessivas transformações também, se converterá em fluido espiritual, fluido vital e fluido magnético. Tranquilo até aí? E aí, para entender aquela frase que a gente trouxe na aula passada. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, que está lá na questão 540, que vale a pena ser lida por inteiro. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pôde apreender em seu conjunto. Como compreender todas essas coisas de uma vez só? Né? Complicado. Segunda pausa. Vamos agora. Opa, vamos lá. Vamos fechar aqui um pouquinho. Opa. Não. Espera aí, gente. Eu fiz coisinha. Dúvidas, pessoas? Sim. Sim. Olha lá. Pelo que eu entendi, a partir, então, do princípio espiritual, Vem, Ângela, o comigo. princípio inteligente, é formado o princípio individual,
que aí estagia em todos os reinos da natureza, e é formado, depois desse processo todo, que agora eu não sei se eu estou pulando alguma etapa, primeiramente é formado o perispírito. Olha, Depois o Darcy. espírito. Então, vamos lá, vamos entender a Trindade? Que a Ângela começou a falar lá também, eu falei assim, mas um pouquinho que eu vou mostrar o esquema, Tá. né? Tinha que mostrar primeiro o esquema, senão... Então, tem lá, tem dois elementos primordiais no universo. Isso. Ele chama, Tá. Kardec chama de matéria e espírito. Isso. Tá certo? Então, Certo. tá. Do lado da matéria, nós temos a matéria bruta, que da matéria não, o fluido cósmico universal, perdão, né? Desse princípio material vai surgir o fluido Isso. cósmico universal. Universal. Isso. E desse fluido cósmico, dois tipos de matéria. A gente vai chamar uma de matéria bruta, a outra de fluido vital, que é o que vai nos animar a vida orgânica, vamos colocar assim. Tá bom? Perfeito. Do outro lado, a gente vai ter o princípio espiritual. Esse princípio espiritual, dele vai emergir aquilo que a gente chama de princípio inteligente, ou princípio espiritual individual, que vai animar os seres espirituais, tá? Ou os seres criados por Deus. Não necessariamente só os espíritos, tá bom? Tá. Mas todos os tipos de vida. Esse princípio espiritual vai estagiar por todos os reinos da natureza. E eles vão estagiar de que maneira? Dentro do processo, imagina em que momento que nós estamos falando. Vou trazer para cá, Ângela, fazer um recorte para eles poderem tentar imaginar. Vamos imaginar a criação do planeta Terra, ok? Das mãos do Cristo. Vamos imaginar, porque é disso que nós vamos falar lá na frente. Então, vamos situar na cabeça deles, tá bom? Então, imagina que está o caos. E o Cristo tem na mão o fluido cósmico universal. Ok? Ok. É melhor assim, Ângela? Acho que dá para entender dessa maneira? Vamos voltar só um pouquinho, Raquel, Então, só para eles visualizarem só esse início. Então, vai. A Raquel está trazendo para a gente algo muito profundo e importante para a gente compreender o resto. Ela está trazendo para a gente a criação e a evolução. Criação é divino, é de Deus. Nós não sabemos como Deus traz o princípio cria o princípio espiritual e o princípio material. A gente só sabe, nós só vamos falar do desenvolvimento da evolução deles. Absolutamente tudo que está ao nosso redor, dentro de nós e fora de nós, estão unidos, princípio inteligente e princípio material. Vamos pensar em algo mais primitivo que existe hoje no planeta Terra, que é basicamente o início do desenvolvimento do princípio espiritual no planeta, um vírus. O vírus, ele não é um organismo, o vírus, ele é uma célula. Isso. Que ele é um princípio espiritual e um princípio material se desenvolvendo. Não existe desenvolvimento de princípio espiritual sem matéria, não existe princípio material sem princípio espiritual ou princípio inteligente. Entendi. Eles se desenvolvem juntos, Darcy. Então, assim, o que a gente considera mais primitivo de matéria é a matéria bruta, por exemplo, a matéria bruta, um grão de areia, um cristal, ali tem princípio espiritual e princípio material. Ah, tá. Tem um princípio de inteligência ali, de alguma não é maneira. uma coisa primeiro, outra coisa depois. A gente divide para vocês entenderem que existem duas questões que estão unidas. Perfeito. E que esse princípio é a criação, é de Deus. Nós não sabemos como Deus criou. Tá bom. Por isso que eu trouxe aquelas considerações. Nós vamos saber. Ainda não está, Darcy, mas nós vamos saber. Os espíritos falam isso, tudo bem? Mas a gente sabe depois. Aí agora a Raquel continua explicando. Tá, mas é bem por aí. Você foi bem sintética e foi bem mais assertiva que eu. Parabéns e obrigada, porque é complexo explicar isso para vocês também. Muito! É para gente assim, a gente não sabe até onde tem o espiritismo tem as respostas, né? Então, de repente tem, né, para isso. Mas isso é para poder registrar, né? E por que eu coloquei as considerações no começo? Que nem tudo foi revelado, que nem tudo a gente sabe. Ok? Então, porque essas... Oi. O Eduardo está comendo a unha, pelo amor de Deus. Fala, Eduardo. Ele vai comer a pausa de dúvida. Fala agora, porque a gente só vai aprofundar hoje. Vamos lá. Não, tudo bem. Vamos lá.
a gente está fazendo o curso e o que estamos passando, o que estamos recebendo aqui é para o nosso mundo, né? Porque já fica difícil saber o que de Deus, como ele fez, para o que nós entendemos e onde a gente vive, né? Aí eu tenho uma mania, uma coisa particular minha, de tentar entender que existem outros mundos, né? Então, não dá para considerar isso, senão ficar louco. Se a gente entender para o nosso, já é muito, né? Nós vamos chegar lá, porque hoje a gente vai mostrar como é que o Cristo começou tudo isso. Entendeu? Porque passa pelos reinos, né? Aí o reino é o mineral, vegetal e animal, né? E aí eu fico pensando, né? Quando a gente lê os livros para as provas, fala de umbral, fala das outras faixas, mas de qualquer forma está tudo aqui, né? É tudo no planeta Terra, né? Eu acho que eu fico querendo voar, então no fundo a dúvida é mais. Então segura, segura porque a gente vai ver tanta coisa. Vai piorar Deus só um ajude. pouquinho. Darcy, vai Não, pontuando aí, tá bom? Tá, Vocês vão beleza. pontuando aí conforme necessidade, a gente já vai colocando para vocês as dúvidas. Ok. Por enquanto, tudo ok, Darcy? Posso Ok. continuar? Pode, Beleza. por favor. Bora lá. Tem uma questão aqui, comentário do tema 146 do Pão Nosso. Neide, obrigada. Depois a gente vai ler no final, então, o seu comentário, meu bem. Estou vendo agora. Muito obrigada, viu? Obrigada. Vamos lá, então. Vamos continuar a nossa aula. Aqui. Segura, então, as dúvidas um pouquinho. Nós vamos entrar num livro muito bom, chamado Universo e Vida, que eu estou trazendo aqui para vocês. Ele é de Hernani Santana e foi ditado pelo Espírito Áureo. Esse livro é simplesmente espetacular. Ele tem muita informação, tá? Então, átrios da protoconsciência seria o rol daquilo que ainda não é nem a consciência, é a protoconsciência. É a ambiência antes daquilo que será a consciência no futuro. É meio puxado, mas é bom. Vocês vão compreender. Ele vai começar a falar um pouquinho aqui sobre a fórmula de Einstein, da energia. E é igual mc ao quadrado, que a energia é igual ao produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz. Então, vamos entender, a gente não vai se fixar nisso, mas o conceito, ele traz o conceito dentro do livro, para a gente poder desmistificar isso de uma maneira que a gente possa compreender melhor. Deixa eu tirar aqui de novo meu painel flutuante aqui, senão não consigo ver. E ele fala o seguinte, toda matéria é energia concentrada. Por que nós já entramos nisso? Porque a gente estava falando agora da matéria, certo? Naquele quadrante que a gente vem falando da matéria, vem falando do fluido cósmico universal, então a gente vai entrar um pouquinho da matéria agora, para a gente poder compreender melhor. E o Hernani Santana fala, toda matéria é energia concentrada. Energia é a capacidade que possui um corpo ou sistema de produzir trabalho. Se a gente for pensar, né, nessa fala, a gente vai falar assim, poxa vida, então eu sou um corpo e o meu corpo tem um sistema de produção de trabalho dentro dele, né? Que me capacita a existir, que me capacita a realizar as coisas que eu preciso realizar, por exemplo. É verdade? É. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, quem que nos capacita? Da onde vem a nossa capacidade? Né? Quem gostaria de responder? Da onde vem essa capacidade? Do espírito? Não, Neide. Ainda não. Não é a Neide, é Maria. Não, energia. Ah, pensei que fosse a Neide. Apareceu Neide. Energia. Energia? É. Não. Então, quem nos capacita? Deus. Deus. Muito bem. Regiane. Muito bem, Regiane. É isso aí. Toda a nossa capacidade, tudo aquilo que fazemos e produzimos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que constituímos, vem de Deus. Tá? Deus é a nossa origem. Vimos lá no princípio espiritual. Tá? E o esforço evolutivo, esse trabalho, esse sistema de produção de trabalho, né? Essa energia que gastamos para realizar as coisas, está tudo dentro de nós. E vem de Deus. Tá? Mas nós vamos entender. Vamos lá. Hernani continua. Capacidade.
é a secreção mental por excelência. É a emanação primária de Deus. E, por extensão, a emanação de cada criatura. Ficou claro isso? Tá? Olha isso, que profundo. Os vossos sentidos não podem perceber sensações distintas que se sucedem com extrema rapidez. Então, ele está falando aqui da matéria, né? Que a gente acaba não percebendo as sensações que são muito rápidas, né? Os vórtices dos átomos, a velocidade com que eles atuam, nosso sentido não alcança. Por isso que a gente vê a coesão da matéria, tá? A matéria é pura energia. Matéria, no sentido de corpo sólido, compacto, impenetrável, não existe. Por isso que a gente, né, a gente tem a sensação de filmes, né, que o espírito atravessa a parede, passa por portas e tudo mais. Porque matéria, ele tem o corpo fluídico, melhor dizendo, né? Então, ele tem essa facilidade, essa capacidade, coisa que nós aqui, dentro da nossa dimensão, não conseguimos. Bom, mas mais além, ele diz, é a velocidade que forma a massa, a estabilidade, a coesão da matéria. Então, quando a gente vê esses átomos aí girando, a gente não consegue, ver isso daí, mas a gente vê a matéria já coesa, bruta, né? Então, a gente vê as coisas, toca as coisas, porque é assim que elas se sucedem para a nossa sensibilidade, para aquilo que a gente tem capacidade nesse estágio evolutivo e no patamar que estamos, no mundo que estamos, é como nós percebemos as coisas, tá? Os movimentos rotatórios rapidíssimos conferem ao giroscópio ou a um peão, da época da nossa infância, equilíbrio autônomo, estável. Então, ele vai falar que se formos decompor o átomo, encontraremos mais vórtices, e em velocidades infinitas. Então, é muito rápido. Então, você tem um átomo de algo, você decompõe esse átomo, ele continua girando. E ele vai cada vez mais, a velocidade ela é infinita. Assim como a gente não tem noção da onde começa e da onde termina o universo. Então, é só para a gente compreender que a coisa é mais profunda do que a gente consegue alcançar muitas vezes. Então, não é para endoidecer ninguém. É para a gente começar a ter uma percepção diferente daquilo que a gente chama de matéria. Que a matéria simplesmente não é aquilo que a gente simplesmente vê. Ela é composta de átomos. Tá? E nós estudamos isso. Olha aí a velocidade das coisas, né? De um átomo. Uma ilustração, óbvio, né? Por óbvio que é uma ilustração. Ele continua e diz que, no princípio, era o movimento. O movimento concentrou-se na matéria. Da matéria nasceu a energia, e da energia emergirá o espírito. Vamos compreender. Nós falamos do princípio das coisas, de como as coisas ocorrem lá na sua origem, né? No princípio, era um movimento. Que movimento que a gente está falando? O que será que tem dentro desse fluido cósmico universal? Uma série de componentes, de coisas que a gente não consegue descrever, tá? Aliado ao princípio material, a matéria bruta, mais o fluido vital, né? Esse movimento, ele vai aprendendo, ele vai se concentrando, ele vai se tornando uma massa. Essa massa vira energia. Essa energia lá na frente, por aprendizado, por esforço, por repetição, ele vai gerar o espírito. Isso é um processo dentro da evolução. Vamos tentar explicar. O princípio espiritual, crisálida da consciência, nasce por transformação da extrema evolução da energia lá, no berço da matéria. Onde é o berço? É a origem da matéria. O princípio espiritual, crisálida da consciência, nasce por transformação da extrema evolução da energia lá no berço da matéria. Ficou claro isso? É o princípio espiritual. É a nossa protoconsciência, ali, ó, começando, tá? Ele, por extrema evolução da energia, é que ele vai surgir.
O princípio espiritual é o germe do espírito, a protoconsciência. Uma vez nascido, jamais se desfará, jamais morrerá. Então, se ele jamais vai morrer, ele é imortal. Eterno. Imortal, isso mesmo, ele é imortal. Tá? Eterno, somente Deus. Mas o princípio espiritual, ó lá, ele é imortal. Aí a gente mostra aqui para vocês um outro livro que se chama Deus, Espírito e Matéria. E aí ele vai falar da mônada espiritual. O que é essa mônada? Ela é a célula espiritual, o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Ainda não é o princípio inteligente em si. Percebe? Porque para a gente é complicado falar e explicar, como a Ângela colocou, a origem das coisas. A gente não sabe de tudo. Isso é o que se deu a revelar pelos espíritos. São conceitos por ele trazidos. Tá? Então, ela é a célula espiritual, a célula, o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Ângela, você quer complementar alguma coisa? Ou quer que eu... Deixa eu terminar, então, de ler essa trechinho, depois você fala, daí você me ajuda aqui, tá bom? Ok. No momento da individualização, é esse o livro, viu, gente? Ó, tá aqui, Deus, Espírito e Matéria, Manuel de Portácio Filho. No momento da individualização do princípio inteligente, se forma a veste energética. Opa! Veste energética. Nós já temos uma. E nós damos hoje o nome de perispírito. Tá ok? Para o espírito. Mas lá atrás, ó, no momento da individuação do princípio inteligente, se forma a veste energética. É o envoltório fluídico. Embrião do perispírito. Ainda não é o perispírito. É o embrião do perispírito. É essa estrutura modelar, esse molde, essa estrutura ainda no começo, que permite ao ser metafísico agir e reagir nas circunstâncias ambientais em que estiver atuando. Quais será, em que ambiente será que tinha o reino mineral nas suas primeiras manifestações como reino mineral? Qual será que era o ambiente do reino vegetal nas suas primeiras manifestações, na sua forma de reino vegetal? Vamos tentar imaginar tudo isso lá no começo de tudo, no começo, no caos, que, na pretensa organização do caos, que só o Cristo conseguiu organizar, mas nós vamos ver depois, tá? Mas vamos ver. Nesse labor permanente, vai se atualizando. Por quê? Essa estrutura, ele está lá, está lançado, né, dentro de um ambiente. E ali naquele ambiente ele vai tentar, tem que emergir, ele tem que trabalhar para ele poder evoluir, né? Então, esse labor permanente, nesse esforço, ele vai se atualizando, ele vai se melhorando. Ele vai tentando formar, como eu disse lá no esquema, o melhor princípio de perispírito que ele pode ter. É o comecinho de tudo. Ao desenvolver suas potencialidades, atualiza automaticamente o corpo energético. Olha que interessante, olha olha a inteligência se manifestando aí de alguma forma. Mas não é um ser inteligente, né? A gente sabe que é um princípio inteligente, mas não é um ser inteligente já desenvolvido, mas é o princípio de inteligência contido num ser. Então, automaticamente, ele vai atualizando o seu corpo energético dentro das suas potencialidades, conforme ele vai se esforçando e vai evoluindo e vai se trabalhando, tá? Na fase pré-humana, esse invólucro ainda não é ainda o perispírito, é uma periespécie. Periespécie. Nos reinos inferiores da natureza, esta veste energética é formada de um fluido mais grosseiro, o qual vai se sutilizando na medida em que passa de um reino para outro, imprimindo maior frequência vibratória ao envoltório perispecífico. Ainda não tem uma especificidade clara, né? É
específico, tá? Então, como eu estava dizendo, nos reinos nos reinos inferiores da natureza, esta veste energética, ela é formada de um fluido mais grosseiro. Lá na frente, a gente sabe que nossa veste energética, ela vai se sutilizando. Vejam, por exemplo, os espíritos de luz. Os espíritos que perdem a forma perispirítica, porque são elevadíssimos, já não precisam mais da forma de um corpo. São pura energia. Ficou claro isso? Nós estamos no começo da criação. Em que momento, então, aparece o perispírito? No instante derradeiro da permanência do ser no reino animal, quando a frequência vibratória do seu corpo energético equipara-se ao da espécie característica ao reino hominal. Então, tá. Eu estou lá, na minha forma primeva, trabalhando, batalhando, fazendo meu esforço, e por esse esforço vai me desenvolvendo um certo automatismo, e eu vou evoluindo de um reino, passando por um reino, passando por outro reino, como uma espécie, praticamente uma molécula, uma célula inicial, tá? Até que eu chegue, eu esgote meu estágio nesse reino, que é o reino animal. E aí a minha frequência vibratória, o meu corpo energético, já vai estar aí se equiparando ao da espécie característica ao reino hominal. Esse momento, esse corte, essa pausa, antes desse salto evolutivo para o homem, para que a gente desenvolva o espírito, o perispírito e o corpo, que é o que traz a imagem, né? Nós vamos aprender numa aula que a Ângela vai dar mais adiante, se eu não me engano, já vai ser a próxima aula. O espírito ele vai estar num estágio, numa pausa de aprendizado antes desse salto evolutivo. Mas eu vou deixar para falar disso, vou deixar para a Ângela falar disso depois, senão vai complicar a cabeça de vocês. A gente só está falando do princípio da criação aqui hoje. Tudo bem? Vamos continuar aqui para concluir essa parte. É nesse momento que o princípio inteligente individualizado promove-se a condição de espírito, por natural transmutação. Prestem atenção aqui. E surge o perispírito, que só pode existir quando o ser fragmento alcança o nível de perfeição máxima relativa aos reinos inferiores e eleva-se à condição de espírito. E quando que isso acontece? Quando ele vai desenvolver algo muito importante. Antes, era apenas a veste energética, o invólucro fluídico, que permitia ao ser fragmento interagir com a matéria. Agora mudou. Em níveis de completa inconsciência. Antes, ele atuava inconscientemente. De incipiência mesmo, em que atuava por um impulso natural, por instinto, e sempre em obediência aos ditames da lei divina, ou seja, era o determinismo da lei impulsionando a evolução. Era os braços do Criador ou dos seus prepostos angelicais, celestes, crísticos, impulsionando a evolução, para que tudo isso eclodisse e evolvesse, gerando vida em determinados planetas. Por exemplo, no planeta Terra. Era um impulso evolutivo. Ok? Por instinto, esses seres vão. Foi assim que se saturou das características básicas de todas as instâncias existenciais dos reinos da natureza, antes de alcançar a racionalidade. E é isso que nos difere do ser alface, do ser um cão, do ser um cavalo, porque o ser espiritual, o ser que se transforma em humano, ele passa a desenvolver o raciocínio, tá? E com isso vem o peso de outras questões, responsabilidade e livre-arbítrio. Mas a gente já sabe de tudo isso, mas a gente vai aprofundar aí. Por isso também, pôde atuar na matéria mais densa do reino mineral, sem qualquer prejuízo à sua essência. Poxa, então eu fui uma pedrinha? Não, não é isso. É que, passando pelo reino mineral, nós aprendemos acerca da coesão da matéria. A gente precisava aprender.
né? A gente, que eu digo, o ser que estava sendo desenvolvido naquele instante, naquele momento. Ele precisa passar pelos reinos para aprender a se estruturar dentro desses reinos, né? A desenvolver os seus automatismos. Vamos lá. Mais um pouquinho, Ângela. Segura aí que a gente vai ter muita coisa para falar. Você vai me ajudar nesse resumo aqui depois, se eles tiverem dúvida. O princípio espiritual, Filho de Deus, inicia, então, a sua lenta evolução no espaço e no tempo, rumo ao principado celeste e à infinita grandeza crística. Então, nós nascemos lá atrás, né, como princípio espiritual, filhos de Deus, vamos evoluindo nessa lentidão, nesse processo evolutivo de esforço e de trabalho que o ser tem que fazer, ainda que intuitivamente impulsionado pela criação, né? Dentro de um espaço, de um tempo, rumo ao principado celeste, ou seja, a nossa angelitude, a nossa grandeza crística, que é do que se trata este curso. O princípio espiritual, durante milênios, vai residir nos cristais, em longuíssimo processo de autofixação, até que surja o instante sublime em que será liberado para a glória orgânica da vida. Então, até os cristais, nós estávamos no mundo inorgânico. E aí vai ser um momento em que já seremos liberados, tá? O princípio é liberado para a glória orgânica, para o mundo dos organismos vivos. E aqui a gente faz a terceira pausa. Angelita, vamos lá com eles? Vamos E lá. aí, gente? Tá dando nó? Tá bico, como diz o Costa? E Não, como tá tá bem. dando, e como tá Tá dando nó. muito nó, muito nó. Tá dando Muito nó. bico. Tá muito difícil, muito complicado de entender. Eu mesmo gastaria um ano para entender. Eu não estudei o suficiente. Esse negócio assim, eu Ainda não bem que entra na essa aula é cabeça. gravada, vou ter que assistir meia dúzia de... Pra Pode gente assistir, pegar. nós estamos gravando, que é para assistir de novo, para ler o slide com calma, daí vocês podem ir pausando, tá? Fala, Mila, você levantou a mão, então, vamos lá. Não, é justamente isso. A aula virtual é legal porque é gravada e você assiste várias vezes e vai anotando. Isso vai fixando na cabecinha, né? Então, eu acho muito bom. Deixa eu Vou ter que complicar um assistir. pouquinho mais. Vai Deixa eu lá, complicar então. um pouco mais. Vai, Ah, Ângela. Raquel trouxe para a gente. tem a pena. Oi? Tem a pena. Ela falou, tem a pena, Ângela. A Raquel trouxe para a gente uma questão importante. A gente está falando de princípio espiritual e princípio material se unindo e trazendo, então, a evolução do que, finalizando hoje no planeta Terra, o que existe de mais aprimorado somos nós, seres humanos. Para nós chegarmos a seres humanos, a gente precisa visualizar a nossa evolução. Quando a Raquel traz para a gente a fórmula de Einstein, que ela é muito simpática, ela é legalzinha, né? Mas ela trouxe para a gente. Por que ela trouxe? Porque ele é fundamental. Ele é importante para a gente entender que cada mono da celeste ou mono da espiritual, ou seja, essa primeira célula que chega ao planeta Terra, ela tem uma centelha divina. Essa centelha divina representa a energia que promove o movimento evolutivo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que a Raquel trouxe para nós? Gente, imagina, por exemplo, uma célula de carbono. A célula de carbono se une à célula de hidrogênio, que se une a uma célula de ferro. Imagina essas primeiras reações químicas acontecendo. Elas vão se unindo, elas vão se condensando, elas vão formando novos seres, novos cristais, novas formulações, vão se tornando de simples para complexas. Quem faz isso com esses princípios inteligentes? Essa energia que Einstein trouxe nessa fórmula maravilhosa e que o Espiritismo mostra para a gente que é a nossa centelha divina. Existe algo de dentro para fora, que promove esse movimento evolutivo. Então, a princípio, ele é muito abrutalhado, é como a Raquel disse, ele é muito simples, ele é muito abrutalhado. Onde vocês encontram uma explicação sobre a Gênese orgânica? Capítulo 10 da Gênese, tem umas explicações muito legais. Dá uma olhada lá,
vocês vão perceber que ela começa dessa forma. E dessa forma, até que ela se esgote absolutamente todos os recursos que o reino mineral traz para esse princípio inteligente e esse princípio material unidos, até que ele tenha, atinja o topo da evolução do reino animal, existe uma transformação que ela é no reino espiritual, a evolução em 2 mundos, como diz André Luiz. Esse princípio de absolutamente tudo, princípio espiritual, princípio do próprio perispírito, ele está se aprimorando. A Raquel não falou para a gente que nos seres mais elevados, mais perto da angelitude, tudo isso é muito sutil, nós estamos aprendendo a sermos sutis, só que a gente começa de forma simples e abrutalhada. A gente vai, então, o quê? Passa por uma nova fase, a fase do vegetal. Aí a gente atinge o máximo de aprendizado. Aí vocês vão me perguntar, ok, Ângela, que aprendizado é esse? Todos os aprendizados. No mineral, a gente aprende a própria reprodução, a gente aprende a aglutinar a nossa matéria. No reino vegetal, a gente aprende a sensibilidade. Isso. Gente, até mesmo o tato, a gente já teve que aprender. O paladar, nós tivemos que aprender. Absolutamente todas as sensações foram adquiridas. Gente, tem muita coisa e muita informação para falar ainda dentro desse curso. Essas coisas, Ângela, acho que estão nas próximas aulas até, o detalhamento Só dessas questões. Porque como você já trouxe o final do perispírito, Raquel, é só para trazer, Bom. então, ali. Aí termina o vegetal, vem no animal. Um monte de coisa sendo tanto moralmente falando, tá no intelecto, como materialmente. Então, por exemplo, materialmente, a gente está aprendendo, inclusive, o que nós temos hoje. Já ouviram falar? Sistema simpático, sistema parasimpático, sistema autônomo. A gente respira com o nosso sistema autônomo. Exato. A gente não precisa pensar para respirar. O que aconteceu? Isso foi aprendido no reino animal. Vocês estão me entendendo agora? Cada etapa é algo muito profundo. Até a gente chegar, como a Raquel já finalizou, a gente chega no ser hominal, que é quando a gente tem o pensamento contínuo, desculpa. Pensamento contínuo. Tudo bem? Deu para entender, Mila? A Neuza, eu estou preocupada com a Neuza. A Neuza ficou nervosa. Neuza, não fica nervosa, amor. Depois você assiste de novo a aula, você rever. Guardem essas aulas para estudo de vocês. Acessem os livros que a gente está trazendo aqui para vocês. Procurem olhar com calma, ler com tempo. Hoje nós estamos passando informação dentro de um curso, tá? Sem a obrigação de vocês irem lá e se aprofundarem. Mas guardem essas informações. Quando vocês tiverem um tempo, vão lá ler. Tá? Vamos se aprofundando. Então, é isso que a gente tem que fazer mesmo, procurar ler, porque ainda mais cósmico, fluido, é complicado. Ainda mais nessa idade que nós já temos. Mas está dando para visualizar? Está dando para vocês visualizarem essa evolução? Essa explicação que você deu foi bárbara. É isso. É isso que a Raquel está falando. Consegui entender melhor. Então, vamos lá. Bora, que tem muita coisa. Então, vamos lá. Vai lá, Raquel. Vou continuar, gente. Tá? Na próxima... Olha aqui. Vou mostrar para vocês agora algumas obras básicas onde tem a confirmação de tudo isso que foi dito para vocês, tá? Rapidamente. Vamos lá. Onde que as obras espíritas podem confirmar essas coisas que a gente está falando aqui? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 607A, que eu já trouxe uma parte dela, agora eu estou trazendo a segunda. Ele diz que é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofreu uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. É o resumo daquilo que foi dito agora, tá? Lá na questão 607A, nos 3 reinos. Na questão 44, pergunta-se, lá no começo do Livro dos Espíritos, de onde vieram os seres vivos da Terra, que habitam aqui a Terra? Resposta, a Terra lhes continha os germens, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Na questão 47, a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Resposta, sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse limo da terra daqui a pouquinho. Na Gênese,
uranografia geral. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Ou seja, nós aprendemos e sabemos como nos apropriar dessas condições, né? Perdão. Ele disse o seguinte: em virtude desse princípio vital e universal, que nós recebemos de origem, por origem do Criador, tá? Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, se apropria e usa muito bem essas condições para sua existência e duração. Porque ao longo do processo evolutivo, nós aprendemos a lidar com eles. Tanto é, né? Tanto isso é verdade, que nós criamos pelo pensamento. Ou não? Nós não estamos imersos num fluido universal? No fluido cósmico universal? Nós já não falamos disso? O nosso pensamento não influencia outros seres? Hoje nós sabemos isso como humanos e nós fazemos isso o tempo todo. Mas isso foi aprendido lá atrás, no mineral, no vegetal, no animal. Tá? As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião. Então, nós fazemos em germe todo esse aprendizado, como a Ângela colocou, tá? O Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 79, perguntado como interpretar nosso parentesco com os animais. Olha a resposta. Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, o animal, chegará um dia ao chamado reino hominal. Também evoluirão, como alcançaremos um dia nós, os homens, a angelitude. É processo evolutivo. O mineral, responde Emmanuel, é atração. Olha aqui o que a Ângela falou agora. A gente aprende a aglutinar, né? A atrair pelo mineral. O vegetal é sensação. As nossas percepções, muitas das nossas sensações nós aprendemos lá no vegetal. O animal é instinto. O aprendizado do nosso instinto veio daí, da nossa experiência dentro da evolução no reino animal. O homem é razão. E o anjo é divindade. É disso que o Emmanuel está resumindo. Neste livro do Divaldo Franco, psicografado por Divaldo, né, por Joana de Ângeles, ele diz o seguinte, no capítulo 1, A Divina Presença. Manifestando em sono profundo nos minerais, tá lá, tá dormindo no mineral, o que acabou de dizer Emmanuel, manifestando em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, germina, mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Então, ele esgota a sua capacidade no mineral e migra, evoluindo para o vegetal. Às vezes, passando pelas formas intermediárias, dando surgimento à sensibilidade, a uma organização nervosa primária, de que se utilizará no remoto futuro. E ainda tem várias outras obras que aqui também poderiam ser trazidas, mas para não alongar mais a aula, que vai falar de tudo isso que a gente está falando. A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, Depois da Morte, de Leon Denis, trata desse assunto, e Evolução em Dois Mundos, psicografado aí por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, que faz parte da coleção do André Luiz. E aqui nós temos, novamente, aqui o nosso esquema, tá, gente? Para vocês relembrarem aqui um pouquinho. Então, a gente tem de um lado o princípio espiritual, do outro o princípio material. E tudo isso vai evoluindo no princípio espiritual para a evolução do princípio inteligente, estagiando pelos reinos da natureza, procurando formar o melhor princípio de perispírito, ou proto-perispírito, que ele vai vir a ser, e interagindo com a matéria fluídica aqui do outro lado, que é a matéria com fluido vital, ele vai dando saltos evolutivos a ponto de gerar o perispírito. Gerou o perispírito, portanto, surgiu o espírito. Com o surgimento do espírito, já com racionalidade, vai chegar ao reino hominal. Nesse interregno do salto
do reino animal para o reino hominal, ele fica em suspenso num período, que vocês vão saber o que é, e o que somos nesse período, né? O que esses seres são, tá? Para se tornar um ser humano e já com raciocínio contínuo começar a responder pelos seus atos, já de uma maneira consciente, tá bom? Estamos aqui na evolução. Vamos lá. No capítulo 1 da Evolução em Dois Mundos, Fluido Cósmico Universal, o André Luiz vai falar da mesma expressão, ele vai usar fluido cósmico universal ou plasma divino, ou hausto do Criador, elemento primordial, ele usa essa mesma significação para todos esses termos, tá? Hálito espiritual, substância original, matéria primária, hausto corpuscular de Deus, força nervosa do todo sábio. Olha só os nomes que ele dá, tudo no capítulo 1. Então, quem for ler Evolução em Dois Mundos, de repente vai se deparar com uma série de significações. Eu trouxe aqui para vocês para facilitar. Quem quiser olhar, tiver curiosidade, tudo isso significa fluido cósmico universal. Captaram? Vamos lá. E ele diz o seguinte, André Luiz. Esse elemento primordial assemelha-se a um imenso oceano, onde tudo estaria mergulhado, e, por sua vez, mergulharia em todas as coisas, impedindo a existência do vazio, do nada. E nós vimos que o nada não existe. Nós já vimos em aula isso, né? Provém diretamente do Criador, único ser que pode produzir. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E o Kardec também usa esse mesmo termo lá na Gênesis, né? Ele fala que nós estamos imersos num grande oceano fluídico. Quando ele vai tratar de cocriação em plano maior, nós vamos entender o que é essa cocriação em plano maior. Agora, ele vai dizer o seguinte: nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Quem são essas inteligências divinas? A gente pode falar, né, que são os prepostos do Criador, aqueles que trabalham em seu nome na criação das coisas. E vamos entender o que a Ângela disse agora há pouco sobre só Deus cria. Porque os prepostos vão construir os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, junto à divindade, junto a Deus, em nome de Deus. São os trabalhadores celestes, são os espíritos de alta hierarquia, inteligências incríveis, capazes de criar mundos, tá? E dar as condições necessárias para que os seres evoluam nesses mundos. É disso que ele está falando. E aqui, um exemplo, que todos nós conhecemos, né? Isso aqui chama-se tabela periódica. Nós estudamos isso em escola. Por que eu trouxe isso? Porque aqui, nesta ilustração, a gente vê uma série de coisas, né? E nós não sabemos o que compõe esse universo fluídico. Aqui tem o exemplo daquilo que a nossa ciência já conseguiu depurar. Isso é o que nós sabemos que tem nesse campo fluídico, nesse oceano fluídico, no que a gente pode denominar de hausto do Criador, de plasma divino, que é o fluido cósmico universal. Isso é o que se dá a conhecer hoje pela nossa ciência. E as combinações destes componentes dão outros elementos, né? Foi o que a Ângela estava explicando agora há pouco para vocês. Tudo bem? Vamos lá, devagarzinho. Essas inteligências gloriosas, ou seja, estes seres que criam em nome de Deus, tomam o plasma divino e o convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado, prestem atenção nisso, o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, tudo que esses espíritos, mesmo estes espíritos de alta hierarquia, criam em nome do Criador, criam em nome de Deus, pode ser desfeito.
Porque os mundos, essas moradas, há muitas moradas na casa do meu pai, olha lá, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam, que se transformam por fim. A ciência já disse, né, que o nosso planeta um dia vai se extinguir. Na realidade, ele vai passar por uma transformação, ele pode explodir, né? Ele pode, a gente fala que, aqueles que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, que acredita que o mundo começou através do Big Bang, tá? Então, mas quem cria, a origem da criação é divina. Eles pegam a matéria do Criador, a matéria criada por Deus, para poderem trabalhar. Isso tem que ficar claro. E tudo que nós criamos, somos seres espirituais, assim como eles, embora eles sejam evoluídos e nós estamos em processo evolutivo para chegar à angelitude um dia. Tudo que nós criamos é destrutível, passa por transformações, é passível de ser destruído ou transformado, ok? Mas Deus não. Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução. Todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Como é possível isso? Está dizendo aqui, graças à atuação desses arquitetos maiores. Nada é por acaso, e eles sabem exatamente o que estão fazendo e como desenvolvem isso, para que a gente possa habitar esses mundos. É aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Esse é o grande laboratório para a evolução e progresso dos espíritos. São os mundos em que eles nos colocam e nessas estruturas vai se interrelacionar a matéria, o espaço e o tempo. É neste campo que nós vamos nos desenvolver e evoluir. É neste terreno, é neste preparado por eles que a gente vai progredir, tá? Lembrando sempre que há muitas moradas na casa do nosso Pai. E o planeta Terra é o que nós conhecemos como mundo habitável por seres humanos. E aqui a gente vê a Terra girando em torno do Sol, né? E a gente tem aqui a noção dessas moradas dentro do sistema solar, e o nosso planeta Terra é um deles, que dá-se a conhecer. E há uma infinidade de mundos que vemos e dos que não vemos. Diz lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3, quando fala da formação dos mundos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, a gente não tem noção. A gente tem noção daquilo que a ciência alcançou, daquilo que já foi revelado, porque a gente tem que entender que o ser humano é um ser inteligente, dotado de inteligência. E se os cientistas estão alcançando essas informações, é porque já está sendo permitido por Deus que elas venham até nós, de alguma forma, tá? Aí, no caso, pela ciência, né? Olha aqui a galáxia. Olha o nosso sistema solar ali, ó. É aquele pontinho minúsculo no meio de uma galáxia. Aqui a gente tem a Via Láctea, com 100 mil anos-luz de diâmetro, de acordo com as informações que a gente pegou lá no livro do Áureo, que eu falei agora há pouco, Universo e Vida. E contendo 400 bilhões de estrelas. Nela encontra-se o Sol, que é a estrela de quinta grandeza, e não é, então, a maior de todas, tá? Algumas são até maiores que o Sol. Aqui a gente tem umas distâncias, o ano-luz e as distâncias cósmicas em relação à velocidade da luz. Então, a gente tem aqui para percorrer da Terra à Lua, 1,3 segundos-luz. Da Terra ao Sol, 8,5 minutos-luz. Do Sistema Solar de um lado ao outro, 11 horas-luz. Da Terra à Capela, 42 anos-luz.
Terra, a galáxia de Andrômeda, 2.300.000 anos-luz. Tá certo? A Terra, aos limites do universo, se tivéssemos que percorrer 14 bilhões de anos-luz. Isso se soubéssemos que existe um limite. Considerando que exista um limite, tá? Seria aí aproximadamente 14 bilhões de anos-luz, de acordo com o espírito áureo, né? E ele fala que observa-se mais de 1 bilhão de galáxias no universo. É muita coisa, é muita grandeza, é muito amor de Deus por nós. Aqui nós temos mais um pouco, mais algumas imagens, e a gente pode ver. Olha aqui nesse primeiro quadrante aqui, onde está o Sol, aqui. Olha a Terra aqui, tamanho da Terra, perto de outros planetas, né? Aqui nós temos um Sol aqui embaixo, Arcturus, Pólux, Sirius, e olha o Sol aqui. Aqui nós temos outros sóis. E aí, gente, Deus nos ama? E como? Deus é bom para sempre. Ângela, quer comentar, meu anjo, alguma coisa? Nesse Não, ponto? Raquel, na próxima aula a gente vai falar de cocriação em plano maior, né? Tá Isso, tranquilo. isso. Eu só entrei no assunto para você adocicar depois, tá? Ok. Gente, então eu vou continuar, tá bom? Vão anotando. As coisas são profundas mesmo. Nós estamos trazendo informações para vocês, tá bom? Informações. É praticamente isso. Vamos continuar aqui. Vamos lá. A maioria dos cientistas estudiosos da origem do universo acredita que seu início se deu há 15 bilhões de anos por meio de uma enorme explosão, a partir de uma concentração de matéria extraordinariamente quente e condensada, que é o que a gente designa aí por Big Bang, tá? Como que se deu isso, né? Como que foi essa explosão? Lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, em Elementos Gerais do Universo, Kardec nos diz o seguinte, na questão 18 ele pergunta, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Eles respondem, os espíritos, que o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades de que ainda não possui. Ou seja, tem coisa que a gente pergunta e quer saber, mas que a gente ainda não vai conseguir entender porque a gente não alcançou essa faculdade ainda. Então, sem ficarem, assim, estressados por conta da quantidade de informação que a gente está passando ou o tipo de informação que nós estamos passando. Pensem nisso, é importante estudar, é importante aprofundar, é importante conhecer, mas o véu só vai se levantar, a ficha só vai cair à medida que a gente vai se depurando, à medida que a gente vai tendo essa sensibilidade, desenvolvendo essas faculdades, tá bom? De novo, Universo e Vida, capítulo 2 agora, vamos falar sobre ante a grandeza da vida. O Áureo vai trazer para nós, o Espírito, a seguinte informação. O que a ciência terá de admitir é que não existe somente o nosso universo. Existem, então, incontáveis universos na criação infinita. Que nascem, crescem, envelhecem, contraem-se, morrem, explodem e renascem, numa incessante recriação sob as vistas paternais de Deus e sob o controle amoroso e potente dos arcanjos divinos. É muito lindo esse texto. Acostumados a tudo reduzir ao alcance dos seus sentidos, nós, ou da nossa capacidade de entendimento, está falando da gente mesmo, tá? Os homens se atordoam diante da grandeza ilimitada da criação. E só o seu inveterado orgulho, sempre o nosso orgulho, os impede de desarmar o espírito e fazer explodir em adoração e respeito, de respeito e amor pelo Todo-Poderoso. Aí eu pergunto de novo, Deus nos ama? É muito amor, gente. É muito amor envolvido, né? Rever os seus conceitos sobre os universos. O universo começa a aparecer um grande pensamento, mais do que uma grande máquina. A matéria-prima do universo é o espírito. O homem passou a compreender que a matéria é simples vestimenta das forças que o servem nas múltiplas faixas da natureza. Então, nós passamos por vários reinos, várias faixas da natureza,
E a matéria a qual nós vestimos, né, é simplesmente uma vestimenta em que a gente está operando. Nós somos a matéria-prima, o espírito é a matéria-prima do universo. Nós precisamos desses invólucros para nos adaptarmos aos mundos e aos reinos, conforme a gente tem que passar. E a gente aprende isso lá no Livro dos Espíritos, né? Que para determinados mundos, o espírito tem que ter um certo envoltório, que ele tira desse mundo aquilo que ele necessita para moldar o seu perispírito. Tá certo? Olha aqui, está sendo provado isso aqui. Desde que a gente era lá uma célulazinha, a gente já tem uma vestimenta energética, primeiro mais grosseira, como nós vimos no começo da aula, e depois isso vai se sutilizando conforme a gente vai evoluindo e vai fazendo esse esforço de evolução, né? Olha a mão de Deus segurando o universo. A Caminho da Luz. Esse livro nós falamos um pouquinho dele na aula passada e a Ângela falou exatamente disso aqui. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e todas as coletividades planetárias. Todas. E que se reuniram somente 2 vezes. Ângela, a pergunta você que tem que fazer. Quais foram essas vezes, gente? Foi dito na aula passada. Quem se lembra? A Ângela falou. Foi quando Jesus veio para criar o mundo e quando também de Capela, né, para cá, receber os exilados, foi isso? Decidiram por exilar os capelinos. Sim, também, né? É isso, Ângela? Eu lembro você dessa, confirma? não sei se é isso, só isso. O que Emmanuel nos fala nesse livro é que eles se reuniram realmente 2 vezes, que estavam prestes a se reunir pela 3ª vez, e que essas 2 vezes, primeiro foi para a criação da Terra, Jesus como grande mentor espiritual, e o segundo foi para quando ele viesse se encarnar na sua criação, no planeta. Isso. Quando ele tinha que vir aqui. Ele tá veio bom? preparar o terreno, né? É isso aí, são as 2 circunstâncias, viu, Marília? Não é dos exilados ainda, não. Dos exilados, talvez você esteja confundindo, é que ele recebeu os exilados. Ah, né? exato. Tá bom? Eu entendi o que você disse, mas eu vou deixar para falar depois para fixar melhor. Era isso daí. Olha aqui o Sol, né? Vamos ver aqui, então, um pouquinho de A Caminho da Luz, falando dessa gênese planetária, o nascimento do nosso planeta. Olha aqui o que a Ângela falou de uma dessas vezes, né, que Jesus veio. Então, vamos falar agora. Jesus, o divino escultor. Olha o que ele faz. Jesus, diz Emmanuel, com suas legiões de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do orbe, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizou o cenário da vida e fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Não existia seres humanos, mas ele organizou tudo isso para que aqui nós viéssemos a habitar um dia. Vamos lá. O verbo na criação terrestre. Passado algum tempo, pôde-se observar na crosta e no fundo dos oceanos um elemento viscoso que cobria o planeta. Com essa massa gelatinosa, nascia na Terra o protoplasma, lançado a Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Daí que a gente fala do limo da Terra, que o homem veio do limo da Terra, tá? Esse elemento viscoso que cobriu o planeta, tá bom? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. 2 trechos do Evangelho 1 de João, um do capítulo 3, versículo 5, e o outro do capítulo 10, versículo 11. Esse é Jesus. Esse é o Jesus, Criador do nosso planeta. E aí, gente, até aqui?
Dúvida? Muitas, Darcy. Fala, Marinete. Raquel, naquela parte lá, falando sobre princípio espiritual, é o mesmo princípio espiritual, ele migra de reino a reino, o mesmo. É o assim como mesmo? espírito. É o espírito mesmo único, princípio. certo? É o mesmo Tá. princípio. Comparando com o espírito é único, temos várias encarnações, o mesmo espírito. A mesma coisa de cá Isso. atrás. Vamos entender o assim. mesmo princípio. Nós temos uma única vida, mas temos várias existências. Uhum. Tá certo? É o mesmo princípio, dentro de várias evoluções, é o mesmo princípio, passando por várias evoluções, várias... esforço físico, né? O esforço dele evoluir, mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Tá, ok. Tá? Existe Marinete, uma tese... Ele não é individualizado, só para não deixar faltar isso, Raquel, desculpa. Sim, faz bem. Ele não é individualizado, tá, Marinete? Ainda não. Ainda não. Ainda não, porque não virou espírito. Tá? Sim, Tanto sim. é que nós vamos mais para frente. Eu acho que essa aula está contigo, Ângela. Você vai falar da tese do espírito grupo. Na semana que vem eu já falo disso. Ô, louco! Então, ó, tá vendo? Então, assim, é muita coisa. Tem muita informação. Tem muita informação. Ele só vai ser individualizado no momento que ele se torna consciente espírito. Tá bom? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Podemos avançar? Pode sim, Raquel. A gente só tem 10 minutos para terminar. Pode mandar bala. Bom, um pouquinho mais sobre a criação, energia e capacidade agora, tá? Já estamos indo bem. Aqui no capítulo 3 do Evolução em Dois Mundos, nós vamos falar dos primórdios da vida. E André Luiz fala para a gente o seguinte: a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, no nosso planeta que estava nascendo, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Estou lendo trechos aqui para vocês. Daqui a pouquinho, se vocês não compreenderem, vocês perguntam, tá bom? Então, ele está falando de como foi o começo da origem da vida aqui no planeta. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente, em suas primeiras manifestações, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor intenso e do frio exterior. Por quê? Nesse momento aqui, a Terra estava muito quente, o planeta estava muito quente, então o calor interno era muito grande e tinha que se resfriar o planeta para que essas vidas, esses princípios inteligentes, começassem a se manifestar, tá? Pudessem ter as condições adequadas para que pudessem evoluir, tá certo? Nos slides anteriores, quando a gente falou lá do livro A Caminho da Luz, vocês viram que o Cristo deu as condições essenciais para que a vida pudesse ser habitada. E aí vem os prepostos, né? As pessoas, os outros espíritos atuando ao lado do Cristo, trabalhando todo como é que ele chama aqui, gente? Fornalha atômica, né? Essa fornalha atômica, né? Então, o orbe estava nascendo. Então, estava tudo muito confuso, então tudo estava sendo organizado para receber esses princípios inteligentes, os primeiros seres a habitar, então, o orbe terrestre, tá? Em condições de evolução, para terem a condição propícia à evolução, tá? As mônadas celestes, que nós já vimos o que é, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo, então aí constituído. Vamos lá. Aparecem os vírus, e com eles surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais, aquela célula inicial que vai dar o start da multiplicação das células, enfim.
Evidenciam-se, então, as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando, pela reprodução assexuada, as células primeiras, que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Então, ainda não tinha totalmente o reino vegetal, mas essas células, dentro de todo esse processo que nós lemos aqui, elas vão se responsabilizar, então, pelo surgimento desse reino vegetal, que vai começar a surgir, então. A gente está falando aqui, então, do reino ainda mineral, tá? Laboratório de matérias igniscentes, olha lá, já voltamos para o A Caminho da Luz, já voltei para Emmanuel agora. Então, falando do mesmo processo, do mesmo momento. A Terra, laboratório de matérias ignescentes, onde a temperatura se eleva a 2.000 graus de calor. A Terra requeria o concurso da Lua, que seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno do Sol. Então, para que existisse um adequado movimento gravitacional, para que as coisas funcionassem, nós precisaríamos, então, ter uma Lua, né? Então, foi aqui, nós temos aqui a colocação da nossa Lua, que vai gerar o equilíbrio terrestre e os movimentos que a gente precisaria em torno do Sol aqui, tá bom? E aí, nós temos aí, novamente, aquela imagem do planeta girando em torno do Sol. Evolução em 2 mundos ainda. Ele vai falar um pouquinho das forças atômicas, André Luiz. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob radiações da mente. Corpúsculos e radiações que não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. Olha o que André Luiz está falando lá quando ele ditou essa obra para o Chico. Ainda não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. Nem eles sabem tudo, ou têm como nos passar tudo. Ok? Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Então, está sendo montado tudo isso, né? Com a orientação desses super espíritos, essas inteligências celestes, que ele diz aqui, tá? Semelhantes mundos se destinam por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que sofram um colapso atômico, para o qual se transmutam em astros cadaverizados. Então, enquanto se destinar à evolução do espírito, esses mundos irão existir, até que sofram um colapso atômico, até que eles eclodam, tá? Só que todas essas partículas dessa eclosão, dessa possível eclosão, elas voltam para onde? Voltam para o cosmos, certo? E se transformam de novo, surgindo um novo acervo corpuscular para a reconstrução, de novo, de moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. É o que nos diz André Luiz. Ele diz mais que os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, falando um pouquinho aqui de luz e calor, ao influxo ainda dos tutores espirituais, são acalentados por radiações luminosas e caloríficas, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Lembra que eu falei que era muito quente? Lemos agora que o planeta era muito quente, então era necessário resfriar o seu núcleo de fora para dentro, a fim de que resfriasse e desse capacidade para que os seus seres pudessem ali habitar e evoluir. No entanto, era necessário ainda um campo de energia ou um tipo de energia que pudesse dar garantia de luz e de calor, né? E aí surge o Sol para nós, né? E com esse Sol vem a luz e o calor.
No entanto, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, ele fala que, embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitadas por nós, na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos. Ele está fazendo aqui uma revelação de que eles não sabem como isso acontece, tá? No entanto, a gente pode verificar nesta imagem que aquilo que nos é visível para nós, humanos, é esse trecho em que a gente pode identificar aqui como sendo o arco-íris. Todas as outras ondas, tá? A gente não enxerga como seres humanos. Eles, numa condição diferenciada, podem enxergar todas as demais ondas. Nós sabemos que há animais que conseguem compreender alguns tipos de ondas, ver alguns tipos de ondas, tanto que tem animais que conseguem identificar espíritos, conseguem ver espíritos, né? E a gente, quando recebe uma comunicação mediúnica, o Costa sempre fala disso, de um bom espírito, de um mentor, por exemplo, a onda, a capacidade de recepção, ela vem muito rápida. É muito claro. Essa onda, ela é muito dinâmica, né? Então, a gente recebe com muita clareza a informação de um espírito de luz. Tá? Então, a gente vê que, olha o que eu disse, eu falei espírito de luz, ou um espírito mais elevado. Porque nosso corpo perispirítico é constituído de luminosidade. Nós já aprendemos isso. Nós temos em torno de nós também essa luz, que é a nossa aura, né? E olha quanta luz existe aí que já foram identificadas, mas eles mesmos acabaram de falar para a gente que o André Luiz diz que ainda não sabe como que isso se dá na origem também, tá? Dúvida, Ângela, alguma coisa? Você queria comentar desse ponto da luz aí? Faltou falar alguma coisa? Não, Raquel, tá tranquilo. Segue lá. Vamos lá. Estamos acabando, viu, gente? É rapidinho agora, falta pouquinho mesmo. Ele fala um pouquinho aqui de cocriação em plano menor. E eu estou trazendo isso daqui para a gente poder compreender, e eu trago o exemplo lá do livro Nosso Lar para a gente poder compreender, e a gente conclui a aula. É o seguinte, ele fala, André Luiz, as inteligências humanas também utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação do universo para a cocriação em plano menor. As inteligências humanas, portanto, nós, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem, formando assim o perispírito. Veículo fisiopsicossomático é o perispírito, em que a gente se expressa, tá? Vamos ver. Ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Ele está falando o quê? Aqui. O que o espírito está criando? Como que a gente cria em plano menor? Cocria, melhor dizendo, em plano menor. A gente viu agora a cocriação em plano maior pelos espíritos divinos, criando mundos, dando a esses mundos as condições adequadas. Cristo, que é um espírito crístico, Jesus, que é um espírito crístico, criando um planeta para que nós pudéssemos habitar, é o nosso governador, inclusive, tá? E nós, como espíritos, como nós cocriamos? Vamos ver? Quem se lembra da cena? Está se lembrando, então, aqui da cena de Nosso Lar, do umbral, do filme, tá? Dentro das mesmas bases, nós também plasmamos os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais. Perfeito? Sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas, nós plasmamos coisas inferiores. Assim, vamos concluindo, toda matéria é energia tornada visível. Toda energia
é força divina que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos do Criador. Porque em Deus nós nos movemos e existimos. Quando o nosso Mestre Jesus disse, então, vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, quis nos mostrar que nós temos nossa parte na criação. Então, a gente tem que lembrar que nós somos esse cristal de sal, que eu disse no começo da aula, nós somos esse sal da terra. Nós somos essa luz do mundo e que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos e fazemos. Porque nós raciocinamos, nós evoluímos. Então, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E por que só Jesus fez e nós não conseguimos fazer neste nível? É porque nós ainda não evoluímos a tal par, né? A tal ponto. Então, que a gente possa se concentrar nas nossas cocriações, especialmente aquelas de natureza mental, né? Tudo bem, gente? Fácil, Bico? Sem palavras. Sem palavras. Tem que assistir umas 3 vezes essa aula de novo. Tem? Para mim vai ser mais, vai ser 10. Olha aí, Mas Ângela. qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida principal de vocês? Não, eu não consigo nem fazer uma pergunta. É muita informação, né? É o susto. É mais o susto. É o susto mesmo. Eu entendo, Ângela. Parece metafísica. Mas é um pouco disso também, Tati. Pois é. Tá? A Conceição levantou a mão. Fala, Conceição. Abre o seu microfone, por favor. Gente, eu preciso tomar um pouquinho de água. Dá licença. Não, não é dúvida, é o mesmo que os colegas estão falando. Muitas dúvidas, mas eu preciso assistir a aula novamente para poder formular minhas questões. Não consigo formular uma pergunta agora. Não consigo formular uma questão. Ok, mas é assim mesmo. Fala, Darcy. Só tirar uma dúvida. Quando não tem um slide que você fala de geleia cósmica, no início de tudo, de onde verte o princípio inteligente, essa geleia cósmica é o protoplasma ou não? É o protoplasma. Tá? Tá bom. Tá. Raquel, posso falar? Fala, Neuza. Eu queria saber, por que é importante para nós saber de tudo isso? Por que é importante? Quero saber. Melhor pergunta que tem, Raquel, responde aí. Eu fico imaginando assim, né? Como é que você pretende evoluir, né? Sem saber a sua própria origem evolutiva? Certo, eu concordo, mas às vezes quando você não tem um estudo assim, o suficiente mesmo para você saber, fazer uma faculdade, assim. Tá. Tudo que a gente aprende, vamos entender. Lembra que a gente estuda que o espírito ora evolui moralmente, ora evolui intelectualmente? Por mais dificuldade que você tenha hoje para compreender essas questões, você está dando um passo intelectual para o seu espírito também. Você tem que compreender essas coisas. Elas estão dentro do curso. Você está matriculada no curso. Então é bom para mim que eu estou conseguindo entender muitas coisas, né? Olha só não que sei bom. explicar. Olha, você já começou. Por que é importante entender? Você só pergunta, por que você acha que é importante entender essas coisas? Você já falou, já mudou o seu discurso. Você já falou, é importante aprender. Então, para você, já está sendo mais importante. E para todos nós de certa maneira, né? A gente precisa dar esse passo. E, gente, eu garanto a vocês que são assuntos complexos, mas a gente percebe como Deus é amoroso. Eu acho que é isso que a gente tem que pegar na essência. Olha o cuidado em tudo, né, Ângela? Em todos os pontos. Penso, Neuza, que sim, o amor do Criador está absolutamente atuante o tempo inteiro, porque ele não para, inclusive, de criar, ele cria o tempo todo. Neuza, eu penso que é para a gente compreender o que o próprio Evangelho nos traz quando ele diz que nós somos criados simples e ignorantes.
Nós somos criados de uma forma muito mais simples do que a gente imagina, e a gente está aprendendo que a nossa evolução, ela faz parte de absolutamente tudo que a gente conhece da natureza. A gente começa a entender que uma pedra, ela faz parte de algo que já fez parte de nós, e ela continua fazendo parte. Os animais, todos os fluidos que nos cercam, que nos movimentam, fazem parte absolutamente de tudo aquilo que diz respeito a nós. A gente começa a entender que não só é muito complexo, mas que nós fazemos parte dessa complexidade de uma maneira que, conforme a gente vai adquirindo mais consciência, a gente passa a atuar com esses princípios inteligentes com muito mais responsabilidade. Essa é a grande importância da gente aprender o que é o átomo ao arcanjo. O átomo ao arcanjo significa como é feita essa criação e como a evolução se desenvolve, Neuza. Percebe? Ótimo. É algo difícil? A princípio, sim, mas ele é simples na sua essência. Olha, na então... qual é simples a nossa criação, e a evolução, ela segue um processo, como a Raquel sempre fala, um processo de muito amor, um processo onde a gente tem todo um estímulo de dentro para fora e de fora para dentro. A gente termina a aula agora falando do pensamento, né, da cocriação, e o que a gente é capaz de fazer com o pensamento. Então, veja bem, essa energia mental que a gente emana, porque não é uma energia, entendeu? Com ela a gente cria ou destrói, dependendo da intenção. Então, nós estamos num curso de espiritismo, acima de qualquer coisa. A gente está se moralizando, mesmo entendendo coisas complexas como essa consciência que a Ângela acabou de fazer, ela vai se construindo e ampliando em nós. Lembra que a gente falou na primeira aula, que antecedia, acho que a aula desse curso aqui? Falou assim, vamos abrir a mente e deixar fluir. Porque é isso que vai acontecer, né, Ângela? As coisas vão fluindo, normalmente. Por mais difíceis que elas são na aparência. Isso eu garanto para vocês, que aparentemente são complexas e difíceis. Mas quando a gente começa a compreender, porque a nossa consciência vai se expandindo, e isso depende da nossa vontade de compreender as coisas, da nossa vontade de se debruçar numa leitura, enfim. É isso. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, Raquel do Céu. Eu não ia fazer nenhuma pergunta, eu só ia falar, como a Darcy falou, que é difícil, né, a gente entender. Então, uma vez eu cheguei na Rosa, não sei se você lembra da Rosa, falei que já foi, né, está no outro plano. Eu falei assim, Rosa, o que eu faço? Eu estou na aula, mas não estou entendendo nada, é tão difícil. Ela falou para mim, fica tudo na mente. Então, aquilo me deu uma força tão grande. E é verdade, fica tudo na mente. Então, não adianta a gente ficar preocupado, né? O importante é seguir em frente, né? É o que eu estou fazendo. Da outra vez que eu fiz a aula, era a mesma, eu perguntei para ela. E agora eu estou aprendendo muito mais, porque eu retornei, né? Então, para mim, está sendo importante esse aprendizado. Obrigada, viu? Era só isso. Então, vamos finalizar. Alguém tem mais alguma questão? Alguma coisa? Não, só gostaria de dizer uma coisinha só. Então fala, Eduardo. Fala aí, Eduardo. Muitas vezes eu tive a tristeza de encontrar pessoas que perderam parentes, enterro, essas coisas, né? E eu, espontaneamente, nem era estudante de espiritismo, por conta da minha vida mesmo, sempre falei, a vida não acaba. Aí, usando de uma vaidade, eu já mudaria, né? Vou mudar, inclusive, eu falo. Nós somos seres muito maravilhosos para acabar assim. Logo, isso tem continuidade. Depois de ver essa aula, a gente vê o quanto a gente é complexo, quanto demorou para a gente chegar, mesmo careca assim, mas eu sou muito maravilhoso, né? Todos nós aqui somos muito maravilhosos, né? Então, não dá para se matar mais. Se fizer mal para alguém, você sabe muito bem que é errado. Toda essa maravilha tem toda uma engenharia, né? Um porquê difícil de entender. Não entendi não, viu, Neuza? Eu estou, que nem a Raquel falou, eu sei que está aqui. Mas eu vou deglutir, mas uma coisa eu tenho certeza. E aí a fala, se um dia encontrar alguém que perdeu alguém. Deus é tão maravilhoso que ele não deixaria a sua obra se perder. E nunca um filho de algo tão complexo, né, terminaria, senão para ir para um caminho mais complexo e bonito. É isso. É isso que eu vi dessa aula. Eduardo. Eduardo, é gostoso que a gente aprende um com o outro.
Você me passou agora aí, eu já abriu mais um pouquinho a minha mente. E tudo Aí, tá faz vendo? sentido. Vocês são Eu maravilhosos. já recebi de você a sua coragem de perguntar o que tem que ter perguntado mesmo. Você é muito corajosa, parabéns. Você ia perguntar, não ia? Muita Não. gente fica. Gente, eu vou terminar Tá a bom. gravação, senão vai ficar uma aula enorme pra gente aqui, tá bom? Daí a gente Tá faz bom. a prece. Só